Muito boa noite, caros amigos, amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova. E vocês que estão aqui presentes no nosso auditório, sejam bem-vindos. Muito boa noite, é uma alegria recebê-los todos aqui na nossa Escola da Fé neste dia de hoje. Vamos começar rezando, como a gente faz sempre. Convido a você que está em casa, você que está aqui, nós pedimos a Deus a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa fazer um bom programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, nossa mãe, mãe da Igreja, que nos acompanhe nesta noite com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero saudar vocês que estão aqui presentes, aqui na Canção Nova, no nosso auditório. Temos amigos de São Paulo, capital. Quem são? Pode levantar a mão que o nosso câmera vai focalizá-los. Arara, São Paulo, está aqui. Cuiabá, Mato Grosso. Piracicaba, São Paulo. São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Patrocínio, Minas Gerais. Osasco, São Paulo. Rio de Janeiro. Anápolis, Goiânia, Goiás. Aracaju, Sergipe. Limeira, São Paulo. Taubaté, São Paulo. Rio das Ostras, Rio de Janeiro. E Divinópolis, Minas Gerais. Sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova, também aqui na nossa Escola da Fé. Vamos continuar hoje o nosso estudo de moral, que nós estamos fazendo esse ano. Só que, como nós temos aí uma exortação apostólica muito importante do Papa Francisco, inclusive a Canção Nova publicou, pela editora Canção Nova, né? A exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia, que quer dizer em latim, a alegria do amor, sobre o amor na família. Nós sabemos que este documento do Papa é a conclusão de 2 sínodos sobre a família, coisa rara, 2 sínodos em seguida sobre a família, tal a complexidade dos assuntos, né? E agora o Papa Francisco apresenta esse documento. É um documento muito interessante, ele é assim, pastoral, ele quer orientar as famílias, orientar inclusive sobre os problemas. Então eu convidei um grande amigo, o padre José Eduardo, que é da Diocese de Osasco, em São Paulo, e é doutor em teologia moral em Roma, então entende profundamente de moral, entende profundamente também da encíclica, dessa exortação, e nós vamos então conversar um pouco sobre isso. Eu quero só, antes de começar a conversa com o padre, apresentar, já apresentei essa exortação. Quem quiser adquirir, pode ligar para o telefone 12 31 86 2600. Também tem outros canais que você pode adquirir, por exemplo, pela loja virtual da Canção Nova, loja.cançãonova.com. Também você pode, não só esse livro, como todos os produtos, né, da Canção Nova, ok? Todos que vocês estão vendo aqui, livros, né? Aqui são coleções de cursos, né? São 4 cursos, um curso de História da Igreja em 100 horas, um curso sobre o Catecismo em 40 horas, um curso sobre a Bíblia, 100 horas, explicando livro por livro, e um curso sobre família também, né? Muito bem, todo esse material audiovisual da Canção Nova você pode adquirir também por aqui.
ok? E também pelo sistema porta a porta da Canção Nova. São os evangelizadores, né, de casa em casa que levam também os produtos da Canção Nova. Muito bem, Padre José Eduardo, boa noite. Boa noite. Uma alegria recebê-lo aqui. Nos conhecemos, já estive lá na paróquia dele, paróquia de São Domingo de Gusmão, em Osasco, fazendo uma pregação lá uma vez. Estivemos trabalhando também pesado na Câmara de Vereadores em São Paulo, naquela oportunidade que queriam aprovar a ideologia de gênero, né, dentro do Plano Municipal de Educação de São Paulo. Graças a Deus não foi aprovado, né, padre? Exatamente. Foi um trabalho muito grande que tivemos que fazer lá, inclusive com o padre Paulo Ricardo também. E o padre José Eduardo, eu quero ler rapidamente aqui, padre, alguns dados seus bem sumários. Doutor em Teologia Moral, como já falei, pela Pontifícia Universidade de Santa Cruz de Roma. Ok? O padre Eduardo é muito novo, tem 35 anos. Né? Já perdeu os cabelos, mas ganhou muita sabedoria. Eu tenho liberdade, tenho amizade para brincar com o padre José Eduardo. Padre, a sua bênção para todos nós aí, o seu boa noite. Deus abençoe, uma boa noite a todos, aos telespectadores também. Aproveito para mandar um beijão para os meus paroquianos lá da paróquia São Domingos e para toda a galera lá da nossa diocese de Osasco. Perfeito. E olha, eu quero, antes que o padre comece a explicar para a gente a exortação, eu quero dizer que quem quiser mandar sua pergunta para ele, pode mandar. Tá? Vocês que estão aqui, pode colocar no papel, encaminhar aqui para cima, para mim. Também pode mandar pelo telefone 12 31 86 2600. Também pelo e-mail do programa, e-mail escoladafé@cançãonova.com. Também tem o Facebook, facebook.com/Escola da Fé, e também o Twitter, né? @Escola da Fé. Okay? Então tem muitos canais aí para quem quiser encaminhar sua pergunta ao Padre Eduardo, eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação assim geral. Eu vou só fazer uma pequena introdução, para quem não leu a exortação ainda, tem uma visão assim global, depois o padre vai desdobrar para nós durante o programa. Bom, é uma encíclica longa, exortação longa, na publicação da Canção Nova tem 207 páginas, são 9 capítulos, mas não é uma encíclica pesada para ler não, porque ela é uma encíclica assim, mais pastoral do que doutrinária. Claro que nesta visão pastoral a doutrina está embutida, mas não é uma doutrina, não é uma exortação, vamos dizer, de teologia, né? Então é mais fácil da gente ler. O primeiro capítulo, o Papa coloca uma série de citações bíblicas ligadas à família. É fácil de ler, fácil de entender. No capítulo 2, ele fala da realidade e dos desafios que a família vive hoje. Por exemplo, aborto, divórcio, manipulação de embriões, útero de aluguel, ideologia de gênero, tudo isso o Papa aborda. No capítulo 3, ele fala o olhar fixo em Jesus, a vocação da família. Qual é a vocação da família no plano de Deus? O que Deus quis quando Deus criou a família? Na verdade, Deus estruturou a humanidade em cima da família. Assim como esse prédio está seguro pelas colunas, a sociedade está sustentada pela família. Se quebrar a família, né? Depois, capítulo 4, ele fala do amor no matrimônio. Aí muito da vida conjugal, relacionamento marido e mulher, né? Depois, do capítulo 5, o amor que se torna fecundo. Ele fala aí da questão dos filhos, né? A questão da questão demográfica. O Papa toca aqui no assunto que hoje está havendo uma redução muito grande de filhos no mundo, né? Isso é problemático. Capítulo 6, algumas perspectivas pastorais, principalmente as pastorais familiares, né? O que deve mais trabalhar nesses assuntos. O capítulo 7, reforçar a educação dos filhos, claro. A missão da família é gerar os filhos e educar os filhos, né? Capítulo 8, acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Então, aí o Papa entra nos problemas da família, do casal, né? Analisa isso aí. Exatamente aí onde entra a questão que
tem gerado mais discussão na mídia, não é? A questão dos casais de segunda união, né? Que o padre vai explicar tudo direitinho para nós. E depois, a espiritualidade conjugal e familiar, a vida espiritual da família, a vida de oração e etc. Padre, o programa é seu, vamos em frente, pode começar. Olha, nós estamos diante de um documento cuja importância é realmente grande, porque é fruto de 2 anos de trabalho da Igreja. São 2 sínodos dos bispos convocados pelo Papa Francisco, um sínodo extraordinário que aconteceu no ano de 2014 e um sínodo ordinário que aconteceu no ano de 2015. É muito interessante a gente entender o que é um sínodo dos bispos. Às vezes as pessoas ouvem muito falar sobre isso, mas não sabem do que se trata. Sínodo é uma assembleia que reúne representantes dos bispos do mundo inteiro, representantes que são eleitos por cada conferência episcopal e que, de acordo com uma proposta da Igreja, refletem sobre um desafio pastoral concreto. No caso, o desafio pastoral era como lidar com a família. A Igreja já tinha realizado um sínodo sobre a família, que depois foi, digamos assim, recolhido em suas proposições pelo Papa João Paulo II, na exortação apostólica Familiaris Consortio. Mas, no entanto, com a complexidade dos problemas atuais, as dificuldades que as famílias estão enfrentando e como as famílias são importantes para a Igreja, o Santo Padre achou por bem que nós deveríamos refletir mais demoradamente sobre esse assunto. E, de fato, o sínodo se ocupou do tema da família. Dentro de uma dimensão muito importante, a Igreja está focada no tema da nova evangelização. Quer dizer, como falar de Jesus Cristo para o mundo de hoje. E dentro dessa preocupação pastoral mais global, que é a nova evangelização, qual é a importância de nós evangelizarmos a família e evangelizarmos através da família? Em outras palavras, não tem como difundir o Evangelho pela sociedade, não tem como anunciar o Evangelho no mundo de hoje, se a gente não for pela família, se a família não for evangelizada, se a família não for convertida e, sobretudo, se a família não entender que ela é agente de evangelização. Por isso a Igreja parou para considerar o tema da família com todas as suas dificuldades e o fez nesse documento. Portanto, não se trata apenas de enfrentar a realidade da família, mas, sobretudo, de mostrar como essa realidade ainda é idônea para transmitir o Evangelho para as futuras gerações, e ela é o canal privilegiado pelo qual a transmissão do Evangelho pode chegar até longe, aliás, como foi no início da Igreja. Hoje mesmo nós conversávamos, antes de vir aqui ao programa, que o papel evangelizador da família foi muito determinante para o crescimento da Igreja nos 4 primeiros séculos do cristianismo, quando a Igreja não podia, debaixo de perseguição, ter uma pregação pública. Ela cresceu, e cresceu com um vigor, com uma fortaleza muito grande, a partir do Evangelho que era transmitido domesticamente, no amor dos esposos, no amor paterno, no testemunho que as famílias davam entre os seus contemporâneos. E assim, o Evangelho foi sendo transferido. Santo Agostinho mesmo fala nas Confissões que ele recebeu o Evangelho junto com o leite de Santa Mônica. Ela era cristã, o seu pai não era cristão, mas mesmo assim, embora ele no início da sua vida tenha considerado talvez um pouco propenso às opiniões do pai, o Evangelho uma grande mitologia, mas junto com o leite materno, Santa Mônica lhe deu a seiva de Cristo, que depois produziu o seu fruto, aliás, um fruto que é mais do que excelente. A expressão igreja doméstica. Exatamente. Aliás, nos primeiros séculos, a igreja se reunia na casa dos cristãos. Né? Não havia ainda igreja. Não havia templos, né? Assim. E a igreja se reunia nas casas dos cristãos. Ou seja, nós precisamos recuperar a dimensão
estritamente familiar do cristianismo. Senão, nós vamos perder força de levar o Evangelho para as futuras gerações. Resumindo, eu podia dizer, assim como Cristo nasceu e cresceu na família, o cristianismo cresce na família. Exato. O próprio São Paulo, quando comenta isso, no capítulo 4 da Epístola aos Efésios, ele diz que Nosso Senhor subiu e distribuiu dons aos homens. A uns fez apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e mestres para a edificação dos santos. E aí ele começa a explicar como acontece essa edificação e como a igreja vai sendo construída, até que ele chega no capítulo 5 e diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Em outras palavras, quando o marido ama a sua esposa, a esposa ama o seu marido, e ele diz, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, que é seu corpo, ele está efetivamente edificando a igreja. A família edifica a igreja. Às vezes a gente tem a imaginação um pouco desviada a esse respeito, e a gente imagina que a evangelização se dá apenas no templo, e que o templo é o lugar da evangelização, o lugar primordial da evangelização. Não é. A família precisa entender que tem um papel evangelizador. Ela transmite a fé, ela transmite a devoção, ela ensina aos seus filhos as virtudes humanas, e os pais cristãos podem também estimulá-los aos atos das virtudes sobrenaturais, e é um lugar de santificação. Então, nesse sentido, mais do que nunca, falar sobre família é fundamental, primordial, importante, é o que o Espírito Santo está pedindo para a igreja atualmente. Tudo isso o Papa fala, a primeira coisa que a gente nota nessa exortação, lendo, é a preocupação do Papa com a família. E o amor do Papa com a família. E o amor do Papa aos casais. Né? Mesmo os casais em situação difícil, mesmo os casais divorciados, os casais de segunda união. O Papa, ele quer, no ano da misericórdia, realmente levar uma salvação de Deus, de Cristo a todo mundo. Né? É impressionante. O padre, já levantaram a plaquinha ali do intervalo? O senhor conhece bem televisão. Vamos fazer rapidamente o nosso primeiro intervalo. Vocês vão ver que é muito rápido, não passa de 3 minutos, e nós já voltamos aí. E quem quiser mandar sua pergunta, mande logo, porque à medida que for chegando aqui, eu já vou passando para o padre Zé Eduardo responder. Espera aí que nós já voltamos logo.